E aí galera, beleza? Voltamos com mais uma aula de literatura. Eu sou o professor Thiago e vou acompanhar vocês nesse momento. Hoje, a aula de literatura, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o conceito da arte, belezas artísticas e linguagem universal da arte. Então, pegue lá o seu livro didático, abra na página 123. Então, gente, o que é arte, né? O que está relacionado a isso? O que a arte faz no nosso dia a dia, no nosso contexto? Ela está relacionada a toda a comunicação humana. As manifestações artísticas, elas estão relacionadas às manifestações humanas, né? Então, a relação de dança, de música, são coisas que a sociedade utiliza para se entreter e principalmente para trocar informação. A arte tem uma relação muito interessante com a estética, ou seja, a forma como ela é feita, a forma como ela é formada efetivamente, está relacionada aos padrões estéticos de arte. Outra coisa nessa relação estética, a gente tem que estar sempre pensando no sentimento do indivíduo. Então pensem que a arte ela transmite muita emoção, ela está por trás dessa relação muito mais intimista. Então, como por exemplo, a gente pode pensar em arte, o cinema, o teatro, a arquitetura, a literatura. Literatura principalmente porque é nosso foco de estudo. Vale salientar que a arte tem uma importância fundamental na função social, porque ela é meio de interação, né? Então as pessoas estão interagindo, principalmente a gente tem questões históricas sendo apresentadas ali e relações culturais. A arte tem o poder de representar o real. O que é representar esse real, né? Como representar esse real? A arte não é simples e puramente uma representação de algo dito, e sim a representação daquilo tudo que a gente vive, que a gente vivencia. Porém, a arte não é uma realidade, gente, tá? É a representação daquilo que a gente vê. Então, nesse quadro aqui, o que vocês veem? Né? Provavelmente, alguns devem pensar, eu estou vendo um cachimbo. Né? Aqui embaixo está lá, Cecine Paulo Pipe. Isso daqui não é um cachimbo, isso é a representação do cachimbo. A gente tem no cachimbo isso daqui, algo material, algo palpável. Isso é um cachimbo. A imagem não é um cachimbo. A imagem é a representação de um cachimbo. Então, a arte tem esse papel. Ela não é o real, ela é a representação desse real. Pensem que o cachimbo tem que ser palpável. A arte não é palpável, ela é visual, ela é sensorial. Então, ao observar a imagem, você vai buscar elementos que te representem este elemento físico, né? O cachimbo que aqui está. Então a arte não deve ser julgada por valores científicos. A arte não é uma ciência específica, né? Aquela ciência exata lá. Ela é baseada nas observações. Como assim baseada nas observações, professor? Você olha para uma obra de arte e dali você vai tirar todas as suas conclusões. Então, ela é a sua visão sobre aquele fenômeno. Então, muitas vezes você está caminhando, você vai no museu, você está caminhando pela sua cidade e observa algo, né? Um prédio, ou você observa uma escultura. E a gente ouve muitas vezes, esse é algo inútil. Não, a arte não tem uma relação de ser útil ou não. Ela é uma relação de interpretação e principalmente uma relação de sensibilidade. A percepção artística vem de uma reflexão. Então, é nós pararmos e observarmos aquilo. Então, se você encontra um quadro cheio de rabisco, você fica olhando, mas o que é isso? Que é um monte de risco? Não, você pode entrar naquela tela e observar o que está acontecendo ali. Tá? A arte está relacionada com a forma que olhamos e sentimos as coisas. Então, ao olhar para uma obra de arte, quando você olha para uma obra de arte, você tem que interiorizar aquilo ali. Olhar a relação de profundidade, a relação de plano, se aquilo ali está em duas dimensões, se aquilo ali está em 3 dimensões, o que aquilo ali representa para você, né? Então, as manifestações artísticas, a arte não é representada somente por uma única forma de representação. A gente encontra arte em escultura, a gente encontra arte na música, a gente encontra arte na pintura, nas danças, no cinema, no teatro e principalmente na literatura. Então essa relação de encontrarmos a arte nesses ambientes aqui são ambientes inteiramente
estão em ambientes sociais, estão em momentos em que você está se relacionando com a arte. Uma coisa interessante dentro de todos os elementos de arte é a relação de beleza. O que é belo, né? O que é bonito? Depende do que você está buscando de beleza. Então o conceito de belo não é algo que a gente pode falar, isso é belo por essas características. A beleza está referenciada naquilo que você entende como belo, né? Então a arte não se define com conceitos muito concretos, a gente tem uma relação de abstração. Entretanto, foi apenas após o século XVIII que o conceito de belo foi utilizado para qualificar alguns objetos, né? Se ele era em relação à vida humana. Então lá no século XVIII que a gente começa a fazer diferenciações, observando o que poderia ser aquilo ali ou não. Antes disso, o belo não era nem mencionado, né, gente? Então, enxergar a relação de o que era beleza não era nem mencionado nas questões artísticas, né? Para os gregos, por exemplo, a pintura e a escultura eram estudadas pela poética. Olha que coisa interessante. Nós tínhamos um outro elemento para a gente poder estudar a relação de escultura. A gente ia atrás lá da poética, então a gente ia através do quê? Da sensibilidade, não da objetividade. O século XVIII vai inventar o termo belas artes, né? Com o qual desde então nós associamos arte e beleza. Então a gente só vai entender essa relação de arte e beleza lá no século XVIII. Antes disso a gente não tem essa percepção. Em relação à estética, o belo é aquilo que agrada os nossos sentidos. Olha que interessante. Você enxerga a beleza através de um dos seus sentidos, então pela visão. Então você olha para aquilo ali e identifica aquilo como belo ou não. Pensa naquele crush, pensa. Olha para aquela pessoa que você gosta. Você está identificando ela como bela. Não é que ela seja bela para as outras pessoas. Por quê? Porque é uma relação sentimental e sensorial. Por isso, nem sempre concordamos com o que é belo. Por isso, o que eu acho bonito é diferente do que você acha bonito. Nós temos relações diferentes sobre a questão do que é belo e o que não é belo. Então, entendam que a relação de beleza está na subjetividade, não está na objetividade. O que é belo para uma pessoa pode não ser belo para outra. Em relação à arte é a mesma coisa. O que um entende como belo não é obrigatoriamente o que o outro vê como belo. Então uma música pode ser boa, vamos colocar a relação de beleza nesse qualitativo também, pode ser boa para alguém e pode não ser boa para outra pessoa. Isso é uma relação da arte. Então observemos aqui, ó, Pablo Picasso e Rafael Sanzio. A relação de belo, como ela está fora de alguns padrões, gente. Então, lá em Demoiselle d'Avignon, do Picasso, nós temos uma relação de beleza. Então o Picasso vai pegar ali aquela imagem, ele poderia trabalhar de uma forma mais delicada, uma forma de mostrar as imagens mais bem definidas, mas não. A ideia dele em cima lá do cubismo eram as formas geométricas, né? Então buscar essas informações. Então aquilo ali tem uma sua relação de beleza. Quando a gente vem para as três graças aqui, nós vamos ver umas relações também geométricas, mas buscando perfeição. Olha os traços dessas imagens. Essas imagens têm uma simetria muito bem distribuída. Então a gente tem relação de beleza nas duas obras, porém são belezas completamente diferentes, né? Porque uma trabalha com um aspecto de beleza e a outra com outro aspecto de beleza, visto que beleza está na sua possibilidade interpretativa. A universalidade da arte está muito clara nessa questão de ela poder transitar dentro do mundo. Então, o que é um ser universal? Um ser universal, uma obra universal, é uma obra que pode percorrer o mundo inteiro e ser interpretada em qualquer lugar do mundo, né? Então, está relacionado à possibilidade de ela ser interpretada em qualquer lugar do planeta, ao vivo ou até mesmo por outras mídias, né, gente? Você consegue hoje visitar o Museu do Louvre, simples e puramente pela internet. Você consegue ter acesso a obras que não estão próximas a você hoje. E isso é a possibilidade da universalização da arte. Vejam vocês aí, então, em relação à música. É fácil você entrar em algum canal nas redes sociais,
no YouTube, ou você pode acessar algum canal de TV a cabo e assistir um show ao vivo lá, sei lá, da Austrália, gente. Por quê? Porque isso é a possibilidade da universalização, estar em qualquer lugar do mundo, tá? Uma obra se torna universal pela importância que tem ou relevância no momento que foi produzida. Então aqui a gente vai ter mais uma obra, deixa eu passar para lá para parar de atrapalhar vocês. Temos mais uma obra ali, uma foto de Mona Lisa, né, gente? Olha o poder dessa obra no mundo, né? Ela tem uma fascinação, as pessoas são fascinadas pela Mona Lisa. E a Mona Lisa está lá no Museu do Louvre, está lá a sua imagem, ela está lá exposta, as pessoas fazem filas quilométricas para poder visualizar esta imagem. Por quê? Porque ela é universal, ela está no imaginário da galera, né? O povo busca essa imagem a todo momento. E o interessante, Da Vinci pinta essa obra sem pensar nessa universalização. Ele pinta a obra da forma que ele achava mais correta. Então, quando a gente olha para a Mona Lisa, buscamos uma interpretação. Para onde será que ela está olhando? Quem é essa mulher, né? Por que Da Vinci utilizou essa mulher como modelo? Então, tudo isso daí são questionamentos nossos, individuais, mas que o mundo inteiro se faz em relação a isso. Então, a gente vai começar a buscar entender isso e tirar conclusões próprias, ou ainda a gente vai se apropriar de conclusão dos outros. Em relação se você não tem a teoria de arte muito aprofundada, a relação de sombra, por que aquela sombra, o que seria aquela imagem lá atrás, o que outras pessoas vão interpretando, tá? Mas muitas de nossas observações estarão relacionadas ao nosso olhar, à postura dela, né, gente? Então a gente vai interpretar aquilo que a gente vê. Então, se a gente perceber, então, essa relação de arte, gente, essa relação de beleza, de cultura da beleza, a arte, ela é extremamente intensa. Por quê? Porque ela trabalha nessa sobreposição do que seria o belo, do que seria o intenso. A nossa parte de observação e a nossa parte de entendimento e interpretação, ela parte simples e puramente do que a gente conhece e o que a gente busca de informação naquilo ali. Gente, lá na página 122, vocês fizeram alguns exercícios e eu quero que vocês revejam essas questões de interpretação. Porque buscar os conceitos artísticos está muito relacionado às conclusões que nós podemos tirar. Então nós não podemos ficar sempre pensando que o que escrevemos sempre estava certo. A gente tem a tendência a modificar assim que a gente consigamos novos conhecimentos. Então sempre que você tem uma nova explicação, é bom que você retome algumas atividades, que você refaça elas para que você consiga manter uma linearidade de conhecimento. Essa linearidade ela vem através de estudo, gente. Então, eu quero que vocês retomem a página 122, revejam os conceitos trabalhados, revejam aquilo que vocês aplicaram como conceitos de beleza e de arte, beleza, gente? Então, eu sou o professor Thiago, essa foi mais uma aula de literatura e até a próxima aula, gente. Obrigado!